Destaques de Brasília, o partido do presidente Jair Bolsonaro entrou com uma representação no TSE questionando o resultado do segundo turno das eleições. A Yasmin Costa conta pra gente como o relatório do PL está repercutindo. Na ação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Liberal pede anulação de votos do segundo turno das eleições feitos nas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. A alegação é que houve desconformidade irreparável de mau funcionamento desse modelo de urna. A representação do partido cita o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, que teria constatado evidências contundentes de mau funcionamento das urnas eletrônicas. O engenheiro Carlos Rocha, que participou dessa auditoria, disse que o suposto problema foi identificado nos arquivos de log de urnas. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu que o partido não está questionando as eleições, mas sim quer uma apuração mais profunda sobre possíveis inconsistências. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo. E que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral. Com a manutenção apenas dos votos dados no modelo de urnas eletrônicas de 2020 e a anulação dos demais votos, a representação apresentada ao TSE mostra que Jair Bolsonaro teria vencido as eleições para presidente. Depois desse pedido apresentado pelo PL, outros partidos reagiram. O PSDB disse que a ação é uma insensatez e terá objeção das instituições, da comunidade internacional e da sociedade brasileira. A legenda ainda completou dizendo que o momento é de colaborar democraticamente com a transição de governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse durante uma entrevista coletiva que a vitória do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é um fato inquestionável. Aí eu tenho que conhecer os fundamentos. Obviamente nós temos que ter responsabilidade de compreender e diagnosticar o que está sendo dito para poder ter uma conclusão. Então vamos conhecer quais são os argumentos para poder eventualmente responder. O que eu tenho é o conhecimento nacional de que o resultado e o relatório de urnas válidos são os do dia 30 de outubro, quando houve a abertura das urnas e foi dada a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu considero que esse fato é inquestionável. A ação do PL foi respondida pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que pediu para que a legenda apresente também os dados referentes ao primeiro turno das eleições em 24 horas. Segundo Moraes, as urnas citadas também foram usadas no primeiro turno. Por isso, é preciso incluir o período sob pena de indeferimento da inicial. Primeiro giro de opinião aqui no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Conosco, Amanda Klein e Roberto Mota. Um ótimo dia a vocês. Começo com você então, Amanda. Diante dessa representação do PL que questiona a segurança, que destaca fragilidades em urnas eletrônicas no segundo turno, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já se manifestou e pediu que, para que seja analisado o caso, o partido encaminhe também um relatório completo com as informações, com os dados do primeiro turno também das eleições. E agora, será que é bom para o partido? Vale a pena eles trazerem esses dados para essas investigações?
Essa é a grande pergunta que não quer calar, né, Lívia? Bom dia a você, ao Thiago, ao Mota, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. E o que o Alexandre de Moraes fez foi trocar Valdemar da Costa Neto, trocar o PL. Disse, bom, já que vocês estão questionando a legitimidade, a veracidade, o resultado das urnas do segundo turno, sendo que essas mesmas urnas foram usadas no primeiro turno e aparentemente passaram pelo mesmo problema identificado por esse relatório do Instituto Voto Legal, e no primeiro turno foi eleita justamente uma bancada robusta de 99 deputados do PL, mais não sei quantos governadores, 14 senadores ao todo. Então tá bom, então vamos aditar esse seu pedido, essa sua petição aqui para incluir também um relatório sobre o tal problema nas urnas apresentados no primeiro turno. E aí, vocês estão dispostos a fazer isso? Se sim, eu lhe dou 24 horas. Então vamos esperar até o final do dia de hoje para saber qual será a manifestação do PL. Se o PL colocará em xeque também a eleição de 99 deputados e 14 senadores. Eu realmente estou curiosa para saber essa resposta, porque o que esse relatório do PL mostrou ontem, essa suposta fragilidade das urnas, não representa fragilidade nenhuma, nem possibilidade de fraude. Eu falei com alguns técnicos, tem vários laudos, relatórios apresentados e publicados nos grandes jornais de hoje, e o que o PL disse, basicamente é o seguinte, olha, cada urna tem quando ele gera o log, que é como se fosse um diário de bordo em que ficam registrados todos os eventos ocorridos naquele dia, naquela determinada urna, cada urna teria um código de identificação único, intransferível, pessoal, como se fosse um documento de qualquer um de nós, o número do RG ou o número do CPF. E aí esse laudo do Instituto Voto Legal, esse relatório, diz que houve um problema nesse número de identificação e que ele foi publicado o mesmo número de identificação para várias urnas. Só que o que o TSE argumenta, que outros estudiosos, engenheiros do tema, técnicos, argumentam é o seguinte, olha, se um número ficou comprometido, se um documento ficou comprometido, por exemplo, se uma pessoa não aparece o número do RG dela, mas tem o número do CPF, da certidão de nascimento, a data de nascimento, há várias outras maneiras de identificar aquela pessoa e dizer que aquela pessoa é ela, de provar a sua identidade. Quando as urnas transmitem, publicam esse tal log, né, são várias linhas ali dizendo todos os eventos, relatando todos os eventos que aconteceram naquele dia, é possível associar esses eventos a determinada urna, aquelas urnas anteriores a 2020, por essa série de outras maneiras de identificar a urna, como a sessão, como a zona eleitoral. Então, esses resultados não estão comprometidos. É jogar mais lenha na fogueira para manter viva a narrativa e a retórica de fraude, de contestação do resultado das urnas, que mantém as manifestações na frente dos quartéis generais, os bloqueios e interdições criminosos de rodovias pelo país, principalmente em estados como Mato Grosso do Sul, Pará, e também que manterá viva a retórica golpista de uma série de bolsonaristas empedernidos pelos próximos 4 anos, jogando mais turbulência sobre o mandato, este sim, do presidente legitimamente eleito pelas urnas legítimas, com lisura no pleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto Mota, quais as chances de um pedido desse prosperar? Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia. Bom dia, Thiago. Bom dia, nossa maravilhosa audiência. E bem-vindo de novo a um tópico que não quer morrer. Não quer morrer porque nunca é endereçado da forma como deveria. Vamos começar os esclarecimentos. Primeiro, o TSE não contra-argumentou nada, não existe nenhuma resposta oficial do TSE até onde eu saiba. Eu li esses artigos de jornais que argumentam essas outras formas de se identificar a urna, eles não fazem qualquer sentido. Deixa eu explicar para vocês. O que o PL apresentou foi um relatório técnico, não foi uma opinião. Valdemar da Costa Neto fez questão de dizer isso, não foi uma opinião. Foi um relatório técnico feito por 3 engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma das melhores escolas do país. Esse relatório usou dados disponíveis publicamente, são dados do TSE. Qualquer pessoa no Brasil ou no mundo pode fazer essa análise. E esse relatório apontou 2 problemas graves. 279.336 urnas tem o mesmo código de identificação. Cada urna deveria ter o seu próprio código de identificação, mas 279.336 urnas se descobriu que tinham o mesmo código de identificação. Isso é mais ou menos 60% das urnas.
Para fazer uma analogia grosseira, mas que pode ajudar as pessoas a entenderem, imagina que você descobre que no seu banco 60% dos correntistas têm o mesmo número de conta. Aí você diz, não, realmente, mas há outras formas de identificar as pessoas. A gente pode entrar no extrato, ver quem fez os depósitos, mas 60% dos correntistas têm o mesmo número de conta. Isso não é normal, isso não é correto, isso não é o esperado. E aí um outro problema também foi descoberto, que foi a violação do sigilo do voto em determinados casos. Uma coisa gravíssima, porque é totalmente inconstitucional, fere um direito básico do eleitor. Muito bem, esses dados foram disponibilizados pelo próprio TSE, alguns outros especialistas que fizeram análise podem chegar ao mesmo resultado, e aí é importante entender o seguinte, existe uma questão política e uma questão técnica. A questão técnica é indiscutível. A questão política depende de várias decisões, depende de discussões que extrapolam em muito a questão técnica. Mas não se vai resolver a questão técnica ofendendo as pessoas, chamando as pessoas que fizeram essa análise de bolsonaristas, como se isso se resumisse a uma questão política. Não é. É uma questão técnica. E como disse o nosso Samidana aqui, da Jovem Pan, não se discute um estudo técnico com eu acho. Tem que se apresentar um outro estudo técnico. A gente volta